noite, prazer estar aqui mais uma vez, ao vivo, aqui no seu programa Boa Vida. Hoje nós falamos sobre o balão intragástrico. Então, se você está acima do peso, atenção, porque a gente vai tirar todas as dúvidas sobre essa técnica maravilhosa, extremamente interessante. Eu, pelo menos, acho extremamente interessante, porque oferece pouquíssimo risco e você aprende a comer, reaprende a comer, se é que você soube comer um dia. Nosso convidado é o cirurgião da obesidade, doutor Leonardo Salles. Boa noite, doutor. Boa noite, Aurélia. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Então, hoje o programa é para muita gente, porque tem muita gente acima do peso e de repente fala, oh meu Deus, eu não consigo fazer uma dieta sem uma ajuda médica. Então presta atenção porque o programa está redondinho. Nossa segunda entrevista fala também de alta tecnologia. Poucos anos atrás, uma criança, se tivesse que fazer uma cirurgia no tórax ou no abdômen, tinha que abrir um corte imenso, né? Uma cirurgia a céu aberto, oferecendo todos os riscos, mas aí chegou a videocirurgia. E nós vamos falar com o cirurgião pediátrico, doutor Eduardo Esteves. Boa noite, doutor. Prazer tê-lo aqui também. Então, nós vamos falar das vantagens da cirurgia pediátrica por vídeo, um programão. Daqui a pouco nós voltamos com um programa redondinho para você. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Nossa primeira entrevista é com o cirurgião bariátrico ou cirurgião da obesidade, doutor Leonardo Salles. Hoje nós vamos falar sobre o balão intragástrico, que é uma técnica muito interessante que eu gostaria muito que você conhecesse, principalmente se você está acima do peso. Doutor Leonardo, o que é o balão intragástrico? O balão, Aurélia, é uma prótese de silicone, né? Ela vem com uma válvula e um catéter de silicone também. Então, através desse catéter, e através do endoscópio, a gente introduz esse balão no estômago e por esse catéter a gente vai preencher esse balão. Não, então, peraí. Esse balão é tipo assim, um papo de anjo mesmo? É, o formato parecido dele? com um papo de anjo. Uhum. E ele entra por vídeo, endoscopia, Isso. Vazio, no estômago, Isso. E depois ele é preenchido. Depois ele é preenchido com a solução fisiológica, que é o soro fisiológico e azul de metileno. Entendi, porque aí ele vai preencher um bom espaço dentro do estômago, é isso? Sim, a gente pode colocar de 400 a 700 ml de líquido nele. Vai depender muito do tamanho do estômago do paciente. Era isso que eu ia te perguntar. Qual é o tamanho normal de um estômago? Varia de 1,5 litro a 2 litros. Né? Então, a gente consegue colocar o balão na região que a gente chama de fundo gástrico. Então, o fundo do estômago é onde a gente existe a produção de grelina, que é o hormônio da fome. Então, o balão vai trazer o quê? A sensação de plenitude, de estômago cheio. Porque ele vai tomar quase metade do estômago, né? Depois... Vai, em torno de 1/3 do estômago. Bom, pode continuar. Então, ele vai fazer o quê? O papel do balão, ele é, na verdade, para preencher uma porção do estômago, né, que é o fundo gástrico, dando uma sensação de plenitude, de estômago cheio, e, ao mesmo tempo, a parte endócrina que vai funcionar com o balão é a inibição da grelina, que é o hormônio produzido, que é o hormônio da fome. Né? Então, naturalmente, isso vai enganar o cérebro, que vai pensar que o estômago está cheio. Sim. E vai produzir menos esse hormônio. Produz menos o hormônio da grelina, então você vai ter menos fome, né? Menor apetite. Entendi. Então, com isso, você consegue comer menos, né?
através do balão pela inibição desse hormônio. E para que tipo de obeso essa técnica está indicada? É assim, a cirurgia da obesidade ela está indicada para o índice de massa acima de 35 ou 40, né? 35 com comorbidades e 40 sem comorbidades, desde que faça o mínimo 2 anos de dietas, né? E essa redução do estômago. Essa redução do estômago. O balão, a gente hoje passou a colocar a partir de 30 de índice de massa. Né? Então, eu sempre falo que o paciente que tem indicação para o balão não tem indicação para a cirurgia. Então, não existe uma competição hoje, o balão e a cirurgia. Então, para quem quer perder uma quantidade de peso menor, então menos peso, né? Não precisa perder tanto peso, o balão é uma boa indicação, porque você hoje sabe que a Anvisa está proibindo vários medicamentos por complicações. Então, o balão vem meio que preencher esse espaço, essa lacuna. É porque tem gente que realmente não consegue fazer dieta, ou então faz uma dieta rigorosa, depois volta a ganhar peso novamente, não consegue manter. Então, o balão ajuda, porque com o balão a pessoa não precisa nem tomar medicamento, né? Não há necessidade. O balão é exatamente isso, para substituir essa questão de uso de medicamentos em excesso, como estava acontecendo no Brasil. Então, o balão não só vai preencher uma boa porção do estômago, como também vai dificultar a passagem do alimento. Né? Então, isso é uma outra coisa. Então, se dificulta a passagem do alimento... Então, vai ter uma digestão lenta? Digestão lenta. Você vai ter que aprender a mastigar bem. Né? Então, se você consegue mastigar bem o alimento já chega no estômago praticamente digerido. Então, quanto maior o tempo que você leva para comer, para ingerir, né, esse alimento, mais rápido também ele vai chegar no intestino distal, que vai receber outro estímulo para você parar de comer, que é a inibição, né, a liberação do hormônio da leptina, que faz com que você tenha uma inibição do apetite. Você falou agora há pouco que vai dificultar também a passagem da comida pelo estômago? Sem dúvida. Não tem perigo do estômago ficar entupido, não? Não, o estômago é um órgão elástico. Então, quando você come, se você mastigar direitinho, ele vai passar, o alimento vai direto já para o intestino. Então, para que serve o estômago? Para fazer a digestão. Se você come e não mastiga direito, a comida fica lá no seu estômago, no fundo do estômago, fazendo digestão até que esse alimento seja liberado para o intestino para ser absorvido. Então, o que acontece? Se você não come direitinho, não mastiga bem, não tem o espaço mais para fazer digestão. Então, isso vai dar uma sensação de mal-estar no paciente, ele vai ter uma sensação de plenitude muito grande. Tipo assim, empachado, né? Empachado, como as pessoas falam. Popularmente empachado, estômago cheio o tempo todo, como se tivesse comido um boi. Né? Isso, então ela vai ter que reaprender a comer mesmo. Né? Qual a sensação que os seus pacientes descrevem com esses pacientes que têm um balão intragástrico no estômago? A sensação é essa, de estômago cheio o tempo todo. Né? Mas elas passam muito mal ou não? Aurélia, nos primeiros 3 dias, né, existe, a maioria dos pacientes sentem um pouquinho de cólica e náuseas. Então, a gente medica esses pacientes, né, não precisa fazer internação nenhuma, a colocação do balão é na clínica, na sala de endoscopia mesmo, não há necessidade de internação. Então, a gente faz uma hidratação lá naquele momento da colocação do balão. E o paciente sai medicado com medicamento para náuseas, para vômito, para cólica. Entendi. Né? Então, nos primeiros 3 dias é o período que dá a maior sensação mesmo de náuseas, vômito e cólica. A partir do 3º dia, alguns pacientes apresentam esses sintomas, mas são poucos. Desde que faça direitinho a dieta, né? É extremamente importante. Né? Você colocar o balão e sair comer o arroz e feijão, com certeza não vai dar certo. Vai passar mal. Vai passar mal. Então, por isso é importante a mastigação. É um período que a pessoa deve se preparar antes, né? Começar a se preparar antes da colocação do balão, né? Sem dúvida. Para colocar o balão, funciona mais ou menos como a cirurgia. É o preparo com psicólogo, nutricionista. Nós temos o clínico geral da nossa equipe que vai fazer todos os exames de pré-operatório, né? Para saber se esse paciente está bem, também de saúde, se o coração está bom, se não tem nenhum problema. Aí são os exames pré-operatórios normais de toda a cirurgia? Normais. É o exame pré-operatório associado a um ultrassom que a gente faz do abdômen superior, mas são coisas simples de realizar, não tem exames excepcionais, são exames rotineiros. Sei. Mas voltando à colocação do balão, aí por via endoscópica, anestesia toma? Olha, uma sedação só igual... aquele cheirinho de endoscopia mesmo? Não precisa de cheirinho. A endoscopia a gente faz uma sedação. Então eu faço uma sedação como se fosse fazer um exame de endoscopia. Então é um exame
a colocação do balão como se fosse fazer um exame de endoscopia mesmo. Entendi. Então é super tranquilo. Aí coloca o balão vazio lá dentro do estômago, no fundinho, lá como você falou. Isso. E como é que você preenche? Via catéter então, esse também? catéterzinho que fica conectado com uma válvula no balão, né? Através desse catéter que fica na boca, eu vou injetando a quantidade de líquido que eu quero, de 400 a 700 ml. Doutor, não pode ir injetando assim aos poucos, não? Por exemplo, no primeiro dia coloca, ao invés de colocar 700 ml, coloca 200, aí daqui uma semana mais 200, para a pessoa ir se adaptando? Não tem como. Uma vez que você colocou o balão e fez a desconexão desse catéter, a válvula fecha automaticamente. Então, você não tem como ir calibrando esse balão. Então, entendi. Na hora da colocação, aí vale a experiência do médico, da quantidade de líquido que ele vai colocar nesse balão, para que realmente a pessoa tenha a sensação de plenitude. E quais são os critérios da quantidade de líquido que você utiliza? O critério que eu utilizo é exatamente a anatomia do paciente. Tem paciente que tem estômago maior, tem paciente que tem estômago menor. Então, de acordo com o tamanho do estômago, eu vou preenchendo esse balão e vou observando o que fica melhor para aquele paciente. Se é 400 ml, se são 500 ml, se 700 ml, então... E se por acaso esse balão tiver alguma ruptura, isso oferece algum risco para o paciente? Não, risco nenhum. Então, assim, quando eu te falei que eu preencho o balão com soro fisiológico, a gente coloca também um azul de metileno. Para quê? Para colorir o soro, né? Para colorir o líquido. Então, se tiver algum vazamento na válvula, ou se... Porque o balão não explode, isso é mito, né? Pode ter um vazamento na válvula, pode ter... Mas isso é comum ou não? Não, nunca tive esse problema. Desde que eu comecei a colocar o balão, então, nunca tive problema com vazamento de válvula e nem perfuração. Se acontecer, o paciente vai ter a urina colorida também, pelo líquido, pelo azul de metileno. Aí ele sabe. Ele tem que me ligar, eu sempre oriento, para entrar em contato comigo nas primeiras 24 horas para tirar o balão. E como é que retira esse balão? A gente entra com a pinça, né, perfura esse balão. Entra onde? Por via endoscópica. De novo. Isso, entro com o endoscópio, entro com a lâmina, com a pinça dentro do endoscópio. Como se fosse perfurar mesmo. Eu perfuro ele, aspiro todo o líquido do balão. Quando ele estiver vazio, aí eu uso outra pinça, outra instrumental para poder puxar esse balão. Tá certo. Então a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós vamos perguntar quanto tempo esse balão pode ficar dentro do paciente e os procedimentos de pós-operatório, de pós-colocação do balão. Como é que a pessoa deve agir para tudo dar certo e depois de um tempo, quando ela retirar, ela já reaprendeu a comer, já perdeu peso, já sabe o que é ser magro e pensar magro, né, doutor? E continuar pela vida assim, com estabilidade de peso. Até já, a gente já volta. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Nós estamos falando sobre perda de peso depois da colocação de um balão intragástrico no estômago. Nosso convidado é o doutor Leonardo Salles, ele é cirurgião da obesidade. A gente até agora falou de todos os procedimentos de colocação desse balão. Agora, doutor, eu queria saber o seguinte. Falamos até caso haja uma perfuração nesse balão, como é que é a retirada desse balão, mas deu tudo certo. Quanto tempo esse balão fica no estômago? Ele pode ficar no estômago durante 6 meses.
Então prazo, é aquele tempo mesmo, né? 6 meses. Então, nesse período, o mais importante é o quê? É a reeducação alimentar e mudanças de hábito. Quais são as mudanças de hábito? A reeducação alimentar é aprender a deixar de comer doce, refrigerantes, carboidratos. São coisas que Não pode engordam. comer mais isso ou pode comer um pouquinho? A gente vai balanceando um pouquinho, mas assim, pouquinho mesmo, né? É tipo, doutor, quem faz a cirurgia de redução do estômago mesmo, assim, tem que comer uma xicrinha, assim, pequenininha, um volume muito baixo de alimento em cada refeição, é isso? No início, sim. Até a gente faz uma dieta de 7 em 7 dias até o 21º dia. Então, são 7 dias de dieta líquida restrita, então só líquido. Depois a gente entra na líquida completa, né, do 7º dia até o 14º dia. E até o 21º a gente passa para uma dieta líquida pastosa. E daí, o 21º dia para frente, a gente já libera a dieta que eu chamo de normal, né? Mas sempre orientando para não ingerir a carne vermelha, isso pela que eu ia perguntar. intolerância. A carne vermelha, então, sai do cardápio. Sai do cardápio. Por quê? Porque a carne vermelha, ela leva até 72 horas para ser digerida pelo estômago. Por mais que você mastigue, cria aquela bucha, a carne. Então, vai ficar uma briga do estômago com o balão, né? Porque o estômago contrai para jogar essa carne para o fundo gástrico para ser digerida. E lá está o balão. Então, vai criar um desconforto muito grande. Né? Mas então, qual a fonte de proteína que a pessoa vai ingerir para depois não ficar desnutrida? O peixe e o frango, a carne branca, que é mais fácil de digestão. É mais rápida. Mais fácil, mais rápido. É verdade. Fritura nem pensar. A gente pede para diminuir frituras, condimentos, né? Tudo que Bebida fermenta alcoólica. no estômago não pode. Ou seja, gente, pelo que eu estou entendendo, o alimento tem que passar a fazer a sua função no estômago e ir embora. Não dá para ficar demorando lá dentro. É isso, doutor? Na verdade, nós vamos substituir a função do estômago pela boca. A boca vai fazer a função do estômago, que é a mastigação, que é a primeira lei que a gente impõe para o paciente. Vamos fazer, vamos começar a mastigar bem os alimentos, que é o que a gente não faz. Segundo, fracionar esses alimentos, comer de 3 em 3 horas, é importante, né? E terceiro, evitar os hipercalóricos. Então, esse é o ideal. Atividade física, claro, né? Bom, aí a gente associa também a atividade física, extremamente importante. A atividade física, a gente sempre libera a partir do 15º dia, deve começar a fazer atividade física. Para quê? Para poder a gente acelerar o metabolismo do paciente. Né? Porque se você come pouco, o organismo percebe que você está comendo pouco. Então, o que ele faz? Ele diminui o metabolismo. Então, cria o que a gente chama de platô. Né? Então, emagrece em torno de 10%, 15% e começa a não emagrecer mais. Então, para conseguir emagrecer mais, a gente tem que acelerar o metabolismo. Como é que a gente faz isso? Com atividade física. Nossa, eu sinceramente, eu já conhecia o balão, mas eu nunca tinha estudado o balão como eu fiz hoje, durante a preparação desse programa. Eu achei tão incrível a pessoa que inventou isso, tão incrível, porque é de baixo risco. Se não der certo, a pessoa tira, não é? Não é muito caro. O convênio paga isso? Não, infelizmente não. Mas não é muito caro, que eu estava olhando, parece que não é muito caro. A pessoa... na verdade, ela é obrigada a reaprender a comer, sim, a ter bons hábitos de vida. Sem dúvida, é uma ferramenta a mais, né? Mas depois, se a pessoa tirar o balão, ela não vai voltar a ter aquela fome de leão e voltar a engordar tudo de novo, a comer aquele mesma quantidade de antigamente? Então, Aurélia, quando a gente se propõe a fazer um tratamento, né, nós temos 6 meses para conseguir convencer esse paciente que ele tem que comer de forma diferente. E mudar o que eu falei para você, os hábitos, né? Passar a praticar uma atividade física, né? Então, eu acho que em 6 meses você tem que aprender isso. Se em 6 meses você não consegue se adaptar a uma nova vida, novos hábitos, né? Atividade física, aí fica difícil de manter o peso. Então, essa é a razão na qual algumas pessoas se dão bem com balão e outras não? É só a questão da pessoa ter disciplina? Isso vale até para a cirurgia. Até para a cirurgia bariátrica a gente faz um microestômago. Se o paciente começar a tomar bebida alcoólica, comer doce, né, compulsivamente, não fazer atividade física, ele pode emagrecer nos primeiros 2 anos e depois voltar a ganhar peso. Então isso vale para o balão também. O balão é só uma ferramenta que você tem. A cirurgia bariátrica é uma ferramenta também, né? Mas é uma ferramenta poderosa.
que se você conseguir fazer tudo direitinho, se você fizer o que a gente pede, a orientação da equipe multidisciplinar, você consegue fazer esse paciente emagrecer. Né? Mas tem que ter empenho, tem que ter... Eu falo sempre que o balão, 80% é o paciente, 20% é o balão. Mas esses 20% é poderoso. Né? E é incrível porque não tem corte, né? Não, a pessoa não tem corte. Não é internada. A gente chama de um procedimento não invasivo, né? Então, através de exame mesmo. Mas é tão interessante porque, olha só, eu vejo até por mim mesmo, porque tem épocas que a gente come mais, tem épocas que a gente come menos, né? De acordo com o momento que você está vivendo. Quando a gente come menos, parece que o estômago diminui, parece que a gente se habitua com aquela quantidade menor de alimento. É assim mesmo? É o psicológico? Como é que você encara essa impressão que a gente tem que o estômago diminuiu? Olha, se a gente come muito, o estômago é um órgão muscular. Então, ele vai distender e você vai ficar com o estômago maior. Por isso, não tomar líquido durante a ingesta alimentar. Por quê? Se você se alimenta tomando líquido, você vai distender esse estômago. Então, a fome vai ser maior também. Então, isso é para todo mundo também, né? Serve para todo mundo. Líquido tem que ser o quê? Meia hora antes ou então 1 hora depois? Ou 1 hora depois. Uhum. É o ideal. É verdade. Bom, efeitos colaterais? Olha, efeitos colaterais só nos primeiros 3 dias. Só esses dos 3 primeiros dias de vômito e tal? Sim. Se o paciente tentar fazer errado, o que eu falo tentar fazer errado? Tentar comer rápido, tentar ingerir a carne vermelha. Isso aí vai fazer com que ele volte a sentir dor, ele vai sentir cólica novamente. Então, assim, quando o paciente tenta comer fora daquilo que é orientado, ele vai passar mal, sim. Ele vai ter enjoo, vai ter náusea, vai ter cólica. Né? Eu tenho pacientes com 2 meses de balão, voltou a sentir o sintoma que sentiu nos primeiros 3 dias. Mas porque fez errado? Porque fez errado. Não machuca bem. Aí não adianta, né? Aí não adianta. Qual a média de peso que a pessoa perde quando ela faz tudo direitinho? Olha, a média de perda de peso é em torno de 14 a 20 quilos. Mas isso serve de referência. Nesses 6 meses. Uhum. Serve de referência. Tem um paciente que eu coloquei o balão, ele está com 2 meses. Foi comigo hoje, por coincidência. Ele perdeu 17 quilos em 2 meses. Então, assim, ele se empenhou, ele está fazendo atividade física, ele está fazendo a dieta. É um paciente também de uma obesidade maior. E aí entra a indicação do balão. Porque ele falou assim, não, eu não tenho preparo psicológico para fazer uma cirurgia de redução, um paciente de 42 de índice de massa, então ele teria indicação para uma cirurgia, mas ele falou, não estou preparado, eu não quero fazer, eu quero tentar, eu quero me dar a última chance, eu quero colocar o balão. E está dando certo. E está dando certo. E também, foi bom você falar isso, porque o balão, de repente, ele é interessante também para quem vai fazer a cirurgia da obesidade, como um pré-emagrecedor, digamos assim, para dar condições para a pessoa fazer a cirurgia. Porque gente muito obesa, quando vai fazer a cirurgia, tem mais riscos. Você não concorda? Sim. Por exemplo, se você vai trabalhar com paciente grande, obeso, 70 de índice de massa, paciente que respira mal, né, não consegue andar, esse paciente tem um alto risco na cirurgia. Então, a gente coloca esse balão antes, por 6 meses, a gente consegue fazer emagrecer em torno de 10% do peso, que é o ideal. A gente melhora muito a condição desse paciente para a cirurgia. Então, é uma boa opção também o balão, nesse caso, uma excelente opção. Doutor, eu estava olhando, foi a Allergan, o laboratório Allergan, que criou esse balão. Foi o primeiro laboratório a criar esse balão, não é? Sim, a Allergan foi o que inventou o balão. Eu achei interessantíssimo o site. Então, se você está interessado em saber mais informações, vai nesse que eu fui. Você coloca lá no Google, balão intragástrico Allergan. Que aí eles dão, na verdade, eles te dão um relatório passo a passo, tudinho, é legal demais, se você tem interesse nessa técnica. Eu gostei demais. Você acha, assim, que índice de sucesso dos casos que você já colocou o balão, porcentagem disso, é alto o índice de sucesso, doutor? Aurélia, depende muito da equipe multidisciplinar e do paciente. Aquele paciente que adere à equipe, e a equipe, a gente exige muito do paciente, o sucesso é muito grande. Então, como a gente tem uma equipe muito forte, uma equipe que realmente, vamos dizer assim, pega no pé do paciente, então a gente tem um alto índice de sucesso, acima de 90%. Olha, então, bacana. Porque a gente realmente trabalha para isso. Como é que vocês fazem? Você falou que você pega demais no pé do paciente, a equipe pega. Como que é isso?
Acompanhamento semanal, tudo assim? Tipo diário? Sim, o acompanhamento nosso no primeiro mês é de 15 dias, depois 30 dias, mensalmente, né? Comigo e com a nutricionista. Então, isso aí por 6 meses. E quando o paciente não aparece, a gente convoca. Então, isso é importante. É claro, tem que dar certo. Né? É muito frustrante colocar fazer um procedimento para perder peso e depois dar errado. Não pode, ainda mais por você pisar na bola. De jeito nenhum, tem que pegar no pé mesmo, porque eu imagino o quanto deva ser difícil uma mudança de hábito para quem é obeso. É muito difícil. Às vezes, por exemplo, para comer um doce, eu adoro um docinho, mas eu sei que doce não é legal, eu controlo bem, mas e quem não controla? Né? De repente tem um balão, agora eu tenho que ser diferente, eu tenho que mudar. Se não tiver um acompanhamento, um apoio por trás disso, é muito difícil mesmo. É difícil. Se você pensar, não, eu quero perder 3 quilos, é difícil perder 3 quilos. Imagina perder 20, 30, não é fácil, é muito difícil. Tem que ter mesmo um apoio psicológico muito forte, tem que ter acompanhamento do nutricionista para estar orientando em relação à dieta e principalmente o cirurgião que fez o procedimento, se for necessário entrar com ansiolítico, antidepressivo, são medicamentos diferentes de anorexígenos, né? Então, tudo isso a gente vai acompanhar. Só para dar uma ajuda, né? Exatamente, para ajudar o paciente a suportar aquilo e vencer essa barreira. Porque uma vez que você para de comer doce, você tem menor vontade de comer doce. Uma vez que você começa a comer muito doce, você tem vontade de comer muito doce. Parece que é condicionamento. Condicionamento. Não sei o que é isso, não. Doutor, eu queria que você desse uma mensagem ali naquela câmera para quem está acima do... Mas antes, deixa eu só te perguntar uma coisa. Uma pessoa, por exemplo, assim, que esteja 10 quilos acima do peso, mas o índice de massa corpórea dela não é, como você falou, 30, acima de 30, é menos um pouco. Essa pessoa, se ela quiser colocar o balão só para perder esses 10 quilos, ela pode? Nem que seja assim, eu não vou ficar 6 meses com o balão, vou ficar 3 meses só e depois eu retiro. Ela pode colocar? Não, a sociedade brasileira não permite isso, né? Existem regras. Então, a gente evita de colocar balão no paciente que tem sobrepeso. Então, normalmente, a gente coloca o balão com um paciente que tem obesidade leve. Até mesmo a cirurgia bariátrica, né, em pacientes portadores que a gente chama de síndrome X, que é diabetes, pressão alta, colesterol alto, já está liberado, foi liberado nos Estados Unidos, né, no final de abril. Então, isso é muito interessante. E tem muita coisa avançando nesse meio da obesidade. Saiu agora um último estudo em maio, no Congresso de Obesidade que teve em São Paulo, um endocrinologista questionando, né, fez pesquisas e descobriu que as bactérias do intestino do obeso é diferente das bactérias do intestino do magro. Então, ele acha que isso tem interferência na obesidade. Então, tem muita coisa ainda para se descobrir. Achei interessante isso, porque todo mundo tem aquela bactéria no estômago, isso é uma bobagem, porque todo mundo tem, não é? Aquela, como é que ela chama? Helicobacter pylori. Isso, quase todo mundo tem isso, né? Mas não é essa bactéria. É uma, mas... É a bactéria do intestino. Entendi. Está sendo estudado. Não tem nada confirmado cientificamente, mas já é um estudo avançado que foi feito em ratos as pesquisas estão a todo vapor, não é, doutor? Sem dúvida. A obesidade hoje é uma epidemia, 50% da população brasileira hoje está acima do peso. Então, assim, hoje morre mais gente por causa da obesidade do que desnutrição. Eu sei disso. Crianças podem colocar? Não, crianças não. Só a partir de 18 anos e até 65 anos tendo condições para isso, né? Uhum. Então, doutor, eu queria que você desse uma mensagem ali para os nossos gordinhos. Ok. Para os gordinhos, o que eu posso falar é que não existe milagre, né? Existem ferramentas, que é o balão, é a cirurgia. Então, o balão vem com uma ferramenta muito forte para que o paciente faça realmente o uso dessa ferramenta para emagrecer e seguir as orientações médicas, né? Não existe milagre. Paciente que operou, paciente que colocou balão, não importa. Todos têm que seguir a mesma coisa. Não é porque o paciente é magro que ele vai poder comer doce todo dia. Ele tem que ter controle. Doutor, eu agradeço a sua participação. Muito obrigada. Foi ótimo tê-lo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, Aurélia. E quando a gente precisar, eu vou te convocar, assim como você faz com seus pacientes. Ok. Tá bom? Tudo bem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre videocirurgia pediátrica, uma nova abordagem cirúrgica para diversas doenças nas crianças. Incrível. Doutor Eduardo Esteves está vindo aí. Até já.
Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Bom, estamos de volta agora conversando com o Dr. Eduardo Esteves. O Dr. Eduardo, ele é cirurgião pediátrico e a gente vai falar das cirurgias pediátricas feitas por vídeo, que na verdade, para mim, eu acho que um grande avanço nessa área. E eu queria começar, doutor, exatamente perguntando qual que é a diferença entre a cirurgia convencional e a cirurgia feita por vídeo. Boa noite, telespectadores, Aurélia. Quanto tempo, né, doutor? Quanto tempo, né? Há muitas diferenças. A cirurgia convencional, cirurgia aberta, também chamada tradicional, é a cirurgia onde, para entrar dentro de uma cavidade, o abdômen, o tórax, a bexiga, é necessário abrir a pele e todas as camadas até chegar ao órgão. Então, é cortado tudo isso aí, é usado a mão, os dedos, para fazer toda a cirurgia, os procedimentos, usam-se vários instrumentos e tal. Cirurgia aberta. Cirurgia por vídeo, a gente pode fazer todos esses procedimentos dentro dessas cavidades sem abrir todos os planos, para colocar a mão, fazer uma exposição dessas vísceras. A gente faz uma perfuração da parede para colocar caninhos, tubinhos de metal ou de plástico, a gente chama de trocarte. Dentro desses tubinhos, a gente introduz instrumentos bem finos, que a gente trabalha com a mão, e lá dentro elas usam, fazem os procedimentos como se fossem nossas mãos, os dedos. Então a gente pode pegar, levar para lá, para cá, costurar, cortar, cauterizar, pega um órgão, um tumor, uma víscera, colocar dentro de uma bolsa, que é colocada pelo umbigo. A gente pode fazer cirurgia para remover órgãos. Dentro dessa bolsa, esse órgão é triturado, removido em pedacinhos. Não, doutor, peraí, vai tudo devagar. Isso não. sem abrir Volta a fita. toda a cavidade, Como entendeu? É que é essa história aí? Triturar órgãos dentro de uma bolsa? Depois. Meu Deus do céu, o que é isso? Tudo pode ser feito, quase tudo. Incrível. Sem colocar a mão, sem abrir a cavidade do paciente. E por onde entra esse vídeo, esses instrumentos? Nós podemos até mostrar uma imagem para o pessoal. Ah, vamos. Ver se mostra lá. Hoje eu quase passei mal. Quando eu fui estudar nosso programa, eu olhei lá na internet, aí eu abro um site lá, tá lá uma barriga do menino toda aberta. Assim, aberta assim e assim, e aí tiram, como se abrisse mesmo, pegasse uma das partes e colocasse para o lado, assim. Parecendo uma autópsia, né? Exatamente, com tudo dentro. Eu sou fraquíssima para isso, para ver essas coisas. Tudo dentro, mostrando, e do lado a mesma cirurgia em outra criança, por vídeo, sem corte, sem nada. Incrível. Vamos ver aqui? Olha só. Dá para mostrar aqui no monitor que um exemplo, à esquerda, uma criança operada por vídeo. Chega mais perto aqui, João, essa aqui. Dá um zoom nessa esquerda. Para mostrar o corte dela. Essa, então, à esquerda é a cirurgia aberta, convencional. Onde é que tá o corte dela? Aqui, passando todo do lado, em cima do fígado. A criança está chorando com uma hérnia incisional, porque uma das complicações da cirurgia aberta, depois a gente vai comentar complicações das duas. A cirurgia aberta é porque justamente cortou músculo, tendão, pele, tem pontos que estão segurando isso aí, de modo que, se não cicatrizar bem, vai romper. Então, o que aconteceu nessa criança? Bebezinho, né? A criança só de chorar já fez força. Claro. O choro de uma criança é equivalente a carregar peso. E aí agora ela aí rompeu os pontos internos, ela está só com a pele segurando, está com uma hérnia e vai ter que operar de novo. Vai ter que operar fechar. outra vez. Isso. Essa hérnia dá uma série de problemas, não é só porque é feio, é estético, ele pode ter uma alça presa lá, uma aderência e obstruir o intestino. E, eventualmente, se for muito recente a cirurgia, abre tudo, até a pele. Aí as vísceras saem. Por vídeo, praticamente não existe isso. Aqui do lado. Só do outro lado, então, a mesma cirurgia da criança. Que cirurgia foi essa? Foi de vesícula. Um defeitinho que a criança teve de vesícula. Aqui é o corte em cima do fígado.
E lá, vesícula feita com um furo, só pelo umbigo. O furinho não vem tem aqui. umbigo, não dá para ver, porque o furo é dentro do umbigo, que é uma cicatriz natural. E a outra é aqui, que tem que ser muito difícil enxergar. Um furinho. Um furinho e outro para a mão direita. E que fez o mesmo procedimento. Essa aqui ficou 2 dias internada, pode ficar até mais. Essa aqui foi embora no mesmo dia à noite. Nossa. A diferença é essa. Incrível, doutor. Então, sobre as diferenças, a criança que tem, então, um trauma maior por corte, ele vai ter um repouso, como se fala aí, né? Um resguardo, né? Então, um repouso, uma restrição de atividades maior do que por vídeo. Nossa, imagina. Vai usar mais remédios para dor, eventualmente, do que cirurgia Isso por sem vídeo. falar dos riscos de infecção. Né? A gente já soube até de casos de cirurgião que esquece coisas dentro da pessoa. Na lista de vantagens, além de dor menor na vídeo, a dor muda, na verdade. Se a cirurgia por vídeo for bem feita, a dor é muito pequena. Mas se a cirurgia por vídeo for feita com muita pressão, porque depois a gente vai explicar como ela é feita, a gente usa um gás para aumentar, para ver lá dentro as coisas. Vamos explicar. Como é que a cirurgia por vídeo é feita? Como é que é? A cirurgia por vídeo, ela é feita, como eu já disse, colocando os instrumentos e uma pequena câmera, que chama microcâmera, dentro da cavidade, o tórax, o abdômen, até dentro da bexiga, por esses trocartes. São tubinhos de metal ou de plástico. Tipo catéter? Não, Não tem nada a ver. Vamos mostrar de novo que exatamente as 2 próximas fotos mostram as 2 vídeos. Olha aqui. Tá. Então, à esquerda, vamos mostrar aí, cadê? O zoom. Aí, pronto. À esquerda, um tipo de operação por vídeo, onde 3 instrumentos, pode ser 2, são colocados dentro do umbigo. Então, toda a cirurgia é feita com um furo somente. Então, essa pessoa vai ter uma cicatriz invisível, que é o próprio umbigo, não é? Sim. Essa aqui já temos 2 ou 3 orifícios, com instrumentos aqui de 3 milímetros, de 3 milímetros, de 4 milímetros. Somando tudo, mal dá 1 centímetro, sem contar um umbigo. Ah, bacana demais. Então, é assim, os instrumentos operando, e a gente vê tudo lá dentro, olhando uma televisão. Por isso chama vídeo cirurgia. Você é guiado pela TV. A câmera está aqui no umbigo. Então, o cirurgião está operando e um outro cirurgião está com a ótica, que chama ótica. Quando no abdômen, laparoscópio. No tórax, toracoscópio. Né? Na bexiga, cistoscópio. Então, a gente pode fazer todos os procedimentos nessas cavidades com uma câmera mostrando tudo em grande aumento. Você pode usar um monitor de 22 polegadas. Você vê muito mais do que na cirurgia convencional. Com certeza, com certeza. Que é grande aumento. Você pode gravar a cirurgia e a recuperação. E rever a cirurgia quantas vezes quiser depois. Se teve uma complicação, você volta a fita, você vê a cirurgia. Cirurgia aberta para filmar, você não filma. Verdade. E pode ser feita em qualquer problema? Não. Cirurgia por vídeo, ela tem contraindicações. Tem situações onde você não tem condição de fazer. Por exemplo? Por exemplo, a criança que está com obstrução intestinal. Se é uma obstrução intestinal do intestino grosso, lá embaixo, distende muito todas as alças, não tem espaço na cavidade para a gente colocar esses instrumentos e ver o que está acontecendo. Então, não tem espaço para trabalhar. Entendi. Outra pessoa que já operou uma criança, então isso vale para adulto também. Essas contraindicações servem para adulto. Tem várias cirurgias anteriores, 2, 3, 4, elas têm muita aderência. As alças grudadas entre si, aderências são cicatrizes dentro da gente. Cicatrizes que juntam uma víscera com outra e as próprias vísceras com a parede, com o músculo aqui por baixo, como se chama peritônio, a cavidade não existe. Então não dá para colocar aquele gás. Para que serve esse gás mesmo? É para poder inflar? Vamos supor, eu nunca operei. Então eu tenho aqui meu abdômen e eu não tenho ar aqui dentro, não tenho espaço. O abdômen nós temos ar só dentro da víscera, dentro do estômago, do intestino. Não é? Quando é um bebê dentro do útero, não tem ar nenhum dentro do bebê. Nenhum, porque não entrou ar nele de modo algum pela placenta. Ó, que ele nasce, ele começa a respirar, entra ar na via respiratória, ele começa a engolir ar, aí tem ar no aparelho digestivo. É só aí que a gente fica com ar. Para a gente olhar o estômago sem abrir o abdômen, tem que ter ar. Para poder... ver. Então a gente coloca o primeiro trocarte, o primeiro caninho que eu falei, que a gente coloca, tem uma torneirinha, você conecta num aparelho aqui atrás na foto, depois quiser ver, tem todo o aparelho mostrando. A vídeo usa um aparelho para insuflar esse gás. Que gás que é? Não é ar ambiente, não é ar comprimido e não pode ser o oxigênio, porque a maioria das cirurgias a gente usa cautério, cauterização que pode pegar fogo, pode dar faísca. Meu Deus do céu. Então não pode ser oxigênio. E também porque a absorção dele em excesso é tóxica. A gente usa o gás carbônico.
que não é tão tóxico, absorve rapidamente. Que a gente faz nessa carboxterapia aí para poder trabalhar a celulite. A gente toma na Coca-Cola, na cerveja todo dia. Né? Então é o gás carbônico. Depois o próprio organismo se encarrega de expelir esse ar. Enquanto está sendo feita a cirurgia, esse aparelho vai insuflando o CO2 numa pressão que a gente já determina. Para cada criança, pelo peso, a gente tem uma pressão máxima. Se passar muito essa pressão máxima, a distensão é tão severa que dá muita dor. Então, falar que a cirurgia por vídeo tem menos dor, às vezes não é verdade. Você tira uma dor do corte para substituir por uma dor difusa do abdômen. Então, para evitar, a gente usa pressão baixa e usa relaxante muscular. Entendi. Com esse nosso protocolo, a gente quase não tem esse tipo de dor. Entendi. Em adulto, às vezes, exagera uma distensão do músculo da respiração, você lembra, chama diafragma, é a parte mais alta do abdômen. A distensão exagerada numa cirurgia muito prolongada, depois a senhora fica, geralmente são as senhoras que têm mais isso, a dor aqui atrás da escápula. Por excesso. É um gás que ficou ou porque distendeu muito na cirurgia. Entendi. Nós vamos para um pequeno intervalo, doutor. Daqui a pouco a gente vai saber para que tipo de problema, para que doença pode ser feita a videocirurgia. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta, até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Nós estamos falando das vantagens de uma cirurgia pediátrica por vídeo sobre as cirurgias abertas. O doutor Eduardo, que é o nosso convidado dessa segunda entrevista, está falando que cirurgia aberta no tórax dói demais. É isso, doutor? É. Cirurgia aberta, por afastamento das costelas, com instrumentos metálicos, durante algum tempo, a dor é terrível. São dores que duram dias e diminuem muito a respiração da criança pela dor que provoca. E manipulação do pulmão com mão, com compressão, tudo causa lesão do pulmão, que dá problema, que precisa às vezes, uma UTI mesmo, mais tempo para ajudar na respiração. Por vídeo, como só tem 3 furos, a dor é mínima, você quase não tem dor, a criança respira melhor, não tem toda aquela compressão do pulmão. Na maioria das vezes, crianças que antes iam para a UTI, agora nem vão para a UTI. Nossa, que maravilha! Retirada de tumores, por exemplo, do tórax, vai embora no outro dia. Incrível. Agora, doutor, numa emergência assim, vocês conseguem fazer por vídeo ou não? Abdômen agudo, que é uma dor, por exemplo, apendicite é a causa mais comum, a grande indicação por vídeo. Tranquilo. Uma emergência, que a criança está muito instável, está sangrando muito, está com pressão baixa, acidentados, crianças com trauma, também pode ser operado por vídeo. Por exemplo, uma pessoa que tenha levado uma batida no abdômen, assim, com hemorragia interna. Está sangrando muito, não dá tempo de preparar um material de vídeo, às vezes demora um pouco mais para preparar. Então, é melhor não fazer aberta. Entendi. Tumores muito grandes, órgãos muito grandes também, é melhor fazer cirurgia convencional, que é muito arriscado. Cirurgia que pode sangrar muito, risco de hemorragia, para conter é melhor usar a mão mesmo. É melhor cirurgia aberta. É mais seguro. Mais seguro. Então, a segurança é em primeiro lugar. A estética, na verdade, é a última. Então, a segurança é a qualidade, o do pós-operatório e trauma, que é a melhor vantagem da vídeo. E para que tipo de problema esse tipo de procedimento está indicado? Hoje, a videocirurgia na criança, a gente tem usado demais. São as melhores indicações. Abdômen agudo, dor abdominal aguda, que é mais comum, é apendicite como causa. Bem, as doenças da vesícula, que em adulto começou, e hoje é o boom, né? É a cirurgia mais usada em adulto por vídeo. É vesícula na criança também, doenças da vesícula. A criança também tem cálculo da vesícula. Tem doenças do baço. E outra que é o refluxo gastroesofágico.
Uma maravilhosa indicação por vídeo. Nossa, porque refluxo é um problema seríssimo. Sério, muito comum. Cirurgia aberta é traumatizante. E muitas crianças que têm doenças neurológicas, a gente chama neuropatas, quase todas que têm um refluxo vão necessitar uma cirurgia. Às vezes precisam de uma sondinha para alimentar. Pode ser feita por vídeo. Doença dos ovários das crianças, das meninas. Dor recorrente, dor que não tem causa, não se sabe como tem a causa. No fim, tem que fazer um exame, a laparoscopia. Meninos que têm um testículo dentro do abdômen, chama criptorquidia. É muito comum, a gente opera isso toda semana. Antes tinha que abrir e cortar. Ele fica fora da bolsa escrotal. Não desceu. Porque o normal, o testículo é formado, o testículo normal é formado dentro do abdômen e depois desce. Certo. Igual os ovários da menina. Certo. Só que os ovários não descem, ficam lá junto da trompa. O testículo não, ele desce e vai para a bolsa escrotal. Até a hiperidrose, cirurgia da hiperidrose pode ser feita por vídeo. Então, do tórax, se comentar, criança tem doença de esôfago, qualquer doença de esôfago, o mais comum é a falta do esôfago. Um pedacinho, chama atresia do esôfago no bebê. Ótima indicação. E a hiperidrose, né? E também o peito escavado. Né? Você tem uma... Pode mostrar a tela aqui? Vou mostrar aqui um vídeo. Isso. Como é que a gente vê essa cirurgia. Tá. Então, essa cirurgia, vantagem, como ela é vídeo, toda a equipe na sala vê a cirurgia. O anestesista vê, até a enfermeira dá palpite. A cirurgia aberta ninguém vê, só quem está operando. É porque fica tudo tampado ali. Tampado, né? E toda a mão na frente. Que eu vou pôr o play, tá um vídeo. É uma cirurgia dentro de um tórax de um bebê de 2 quilos, que está sem o esôfago, um pedaço do esôfago conectado na traqueia. Então dá para ver o coração batendo lá atrás. Então cirurgia, olha lá, dando ponto. Olha como os instrumentos estão em grande aumento. Incrível. Isso para ser visto assim, com esse grande aumento, cirurgia aberta tem que usar uma lupa. E às vezes é mais difícil. Olha lá, dá para fazer sutura, cortar tudo. Esse é um peito escavado? Mostra o peito escavado, João. Isso. Isso aí a gente pode usar, esse é um tema mais extenso, então, mas é um típico problema, é o problema mais comum de parede torácica do ser humano. É isso aí, é o tórax de sapateiro. A cirurgia aberta é uma das mais traumáticas que tem. Posso imaginar. Abre, corta osso, separa o osso da cartilagem da costela, depois faz um... Nossa. Isso expõe o coração e tudo. Por vídeo, a gente faz só uma incisãozinha debaixo do braço de cada lado, e por vídeo a gente corrige isso usando uma barra, sem cortar nenhum osso, nenhuma cartilagem. Que uma criança que tem esse peito escavado, que chama peito sapateiro, não é? Ela é muito complexada, ela é muito chateada. É uma coisa mais estética, né? Estou com 2 pacientes internados hoje. Não tem um problema... Tem um problema estético que muitas pessoas acham que é o problema sério, mas não é. Não é? É um deslocamento. Quanto mais profundo, maior é o deslocamento de coração, pulmão e até de fígado. Que acaba comprimindo tudo, né? E não dá para fazer uma massagem cardíaca se ele tiver uma parada. Eu sei, é mesmo, claro que não. Doutor, você falou em crianças com 2 quilos, qual é a idade mínima para fazer essa cirurgia? O peso mínimo... Né? O peso mínimo seria 1 quilo. Nossa, se a gente tem os instrumentos neonatais, que são finos, de 2 milímetros, se o cirurgião tem habilitação, tem habilidade para fazer, e o hospital é bom, você tem como fazer isso bem. Então, a limitação para fazer a vídeo depende da qualidade do cirurgião, da qualidade do material que ele tem e do hospital onde ele está. Entendi. E plano de saúde paga esse tipo de cirurgia? A maioria dos planos de saúde pagavam todo até há 1 ano e meio atrás. Como a ANS liberou uma norma que dispensa a maioria dos planos de não cobrar, porque algumas cirurgias em adulto causaram um custo muito alto disso aí, usando trocares descartáveis, cirurgia usando aparelhos de cauterização caros, descartáveis, ficou muito caro. Então agora a Unimed, por exemplo, e outros planos não cobrem a parte de vídeo. O paciente teria que pagar isso à parte. Nossa, mas isso é ridículo. Até tirou da tabela códigos que eram por vídeo. Uai, eu acho que não está certo isso não. A briga está sendo aí intensa em várias especialidades, não é só na cirurgia pediátrica. Não sei como é que isso vai resolver. Mas com certeza, porque olha só, se a criança vai para um hospital e abre o peito ou abre a barriguinha, olha o risco que ela corre, até a questão, eu não sei da questão de valores, porque você falou de materiais descartáveis, mas eu imagino que uma internação, uma cirurgia muito mais longa, num centro cirúrgico, seja muito mais caro, não é não? Todas as operações podem ser feitas sem uso desse material descartável caro, tá? Dá para fazer com material permanente que você reesteriliza, de metal. Que é o que se usa em cirurgia aberta. É material de metal que reesteriliza. Não, mas eu acho que está errado isso. E foi feito essa liberação sem consultar as especialidades. Entendi. Com a norma que veio lá de cima, negócio a gente não consegue voltar. Mas vocês não conseguem reverter isso, não? Estamos tentando, discussões dentro
A cirurgia da vesícula e do apêndice na Unimed são autorizados por vídeo. Entendi. Agora, do refluxo, por exemplo, e outras, a gente tem que brigar. Agora, doutor, é um avanço, não é? É muito. É um avanço. Quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigado a todos. Logo, logo a gente está com a revista Boa Vida em circulação. O doutor Eduardo vai estar lá falando, talvez, sobre o peito escavado, né, doutor? Pode ser. Uhum. Quero dizer a você que o Núcleo é o laboratório de análises clínicas que está extremamente equipado e muito preparado para te receber e dar uma eficiência no resultado, uma rapidez no resultado, com equipamentos de última geração. O Núcleo investe e é lá que você deve fazer todos os seus exames de análises clínicas, assim como eu, assim como toda a minha família. Assim, a semana que vem a gente vai estar aqui falando sobre rejuvenescimento facial com o Dr. Bernardo Magacho e sobre vícios refrativos com o Dr. Francisco Wellington. Programão também redondinho para você. Até mais. Até a próxima semana. Tchau. Obrigado, doutor. Obrigado. Abraço, hein? Beijo.